Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Graça e paz, que Deus abençoe a todos. Você está no canal Falando de Cristo na Estrada. Eu de cá, você de lá, em minhas mãos, a amiga companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a Santa Palavra de Deus. O nosso manual de estudo até o finalzinho do mês de dezembro, vamos estudar esse tema, vida, morte e eternidade. Chegamos aí na lição número 4, que tem como tema para a gente estudar a esperança do Antigo Testamento. De cara, vamos orar, vamos falar com Deus, pedir ajuda aí ao Espírito Santo, que ele nos capacite e seja o nosso professor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos pela oportunidade de estudar a sua santa palavra. Que o seu Santo Espírito esteja com cada um de nós, cada irmão, cada irmã, aonde quer que esteja neste momento, que o Senhor abra o coração, o entendimento, abra a mente e nos ajude a praticar o que aprendemos aqui. E nos ajude a ir adiante pregando a palavra de Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? É muito importante a sua participação, nos ajudando a pregar a palavra de Deus. Tá inscrito? Muito obrigado. Deixa aí o seu like, faça o seu comentário. É importante você comentar alguma coisa para que o YouTube veja, né, a relevância do trabalho de evangelismo e passe a indicar também para outras pessoas. Meus amigos do Facebook, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela força. Dá um pulinho no YouTube, se inscrevam lá também. E você do YouTube, dá um pulinho e segue a página Falando de Cristo na Estrada no Facebook, é a nossa rádio web. E o nosso site é o www.falandodecristonaestrada.com, onde tem a nossa rádio para você ouvir hinos 24 horas. Tamo juntos? Pois é um tema muito bom. Bom, perceberam, né? Eu estou ainda em casa, aqui no nosso estúdio. Trago um abraço da minha esposa, Dona Vilma. Ela está viajando, como eu tenho falado aqui nos outros vídeos, né? Visitando aí a Mirinada lá em Toledo, lá no Paraná. Verso para memorizar, está aqui em Hebreus capítulo 11, verso 17, e um pedacinho do verso 19, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Glória a Deus. Nós estudamos vídeos anteriores aí, né, a respeito de alma, a respeito de espírito, aprendemos que não temos uma alma, nós somos uma alma vivente, todos nós iremos morrer e quando morre acaba, né? O problema da morte, a solução para o problema da morte é a ressurreição, é a vinda de Jesus Cristo. O pó volta ao pó, o Espírito, o fôlego de Deus, volta a Deus a quem pertence. Somente retornaremos à vida com o soar da trombeta quando Jesus Cristo retornar a esta terra, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, serão transformados, glorificados e terão um encontro com Ele nos ares e de imediatamente, juntamente com eles, todos nós, se estivermos vivos, também transformado e glorificado, tendo junto com aqueles que ressuscitaram, também esse encontro com Jesus nos ares, no céu. Onde iremos para o céu, iremos passar um bom tempo lá e retornaremos depois com a cidade santa, Nova Jerusalém, o paraíso restaurado, aqui mesmo, neste planeta. Amém? Então, nós já temos esse principal tema, a esperança do Antigo Testamento. Deixa eu fazer uma leitura para vocês aqui, que é muito importante. A esperança do Antigo Testamento não se fundamenta em concepções gregas sobre a imortalidade natural da alma, mas no ensino bíblico da ressurreição final dos mortos. E deve ser também o que nós cristãos, né? Cristão é seguidor de Cristo. Nós temos este livro aqui para nos orientar. E assim como aqueles do Antigo Testamento, nós temos que crer na palavra de Deus, tá bom? Toda a Bíblia é inspirada por Deus através do Espírito Santo. Como poderia um corpo que já não existe, cremado em cinzas ou destruído por outros meios, ser trazido à vida novamente? Já parou para pensar? Parece que é impossível, mas a Bíblia vai dizer que não. Como alguém que morreu, talvez há séculos ou mesmo há milênios, pode recuperar a identidade? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Cientificamente,
não pode ser atestado e nem aprovado. Por isso, aproveite para estudar agora, porque eu tenho certeza que no futuro esse tipo de estudo será eliminado, né, das plataformas, tá? Por quê? Porque não tem uma comprovação científica. Há relatos históricos sobre a ressurreição de Jesus. Talvez possamos pregar, né, sobre a ressurreição de Jesus, mas sobre a ressurreição de uma forma geral, como que alguém que morreu, como Lázaro, esteve enterrado ali, né, 4 dias, já podre, retornar à vida, pois é, aproveite para pregar essas verdades agora, antes que nós recebemos aí, né, censura por estar pregando coisas que a ciência não comprova. Essas perguntas nos levam a refletir sobre o ministério da vida. Estamos vivos e desfrutamos a vida que Deus graciosamente nos concede todos os dias. Mesmo sem entender a origem sobrenatural da vida, sabemos que no princípio Deus trouxe a vida à existência a partir da não-vida pelo poder da sua palavra. Nós aprendemos aí em Gênesis capítulo 1, o Salmo capítulo 33, o verso 6 e o verso 9, fala disso aí. Eu já falei aqui nos programas anteriores, né? Deus é capaz de fazer tudo do nada, né? Então, se Deus foi capaz de criar a vida na Terra pela primeira vez do nada, por que duvidar da sua capacidade de recriar a vida humana e restaurar a sua identidade original? Glória a Deus por isso, né, irmãos? Então, nós estamos tendo aqui uma grande certeza. O que nós vamos ver nesse estudo de hoje é uma grande certeza de como nós poderemos ressuscitar. Se Deus ele foi capaz de criar tudo a partir do nada, será que ele não é capaz de recriar nós, né, que se estivermos mortos, voltando à vida, ressuscitando, indo com ele para o céu? Eu acredito que sim. Esta é minha crença, esta é a minha fé. Leia Jó capítulo 19, do verso 25 ao verso 27, e compare com João capítulo 1, verso 18, e 1 Timóteo capítulo 6, 16. Anotaram aí? A pergunta é: quando e em que circunstância Jó esperava ver Deus? Eu vou tomar uma água. Quando e em que circunstância Jó esperava ver Deus? Verso 25 a 27. Eu vou ler esse texto de Jó. Pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, então verei fora da minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, e não mais como adversário, o meu coração desfalece dentro de mim. E eu vou ler também aqui a passagem que está em João capítulo 1, verso 18. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. E 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, para fechar, diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém, irmãos. Amém. Bom, quando e em que circunstância Jó esperava ver Jesus? Eu respondi: na ressurreição final. E ele esperava ver Jesus com o seu corpo físico, não era um corpo espiritual, né? E quando isso vai acontecer? Quando Jesus retornar. A vida não é justa. Observamos isso especialmente quando vemos o bom sofrendo e o injusto prosperando. Temas que o salmista escreve no Salmo 73, verso 12 a 17. Você tem, né, por exemplo, Jó. Ele era uma pessoa íntegra, ele era uma pessoa reta. Jó temia a Deus, Jó se desviava do mal em Jó capítulo 1, verso 1. E mesmo assim Deus permitiu que Satanás o afligisse de várias maneiras.
ele entrou num crisol, já estudamos aqui também, né? No aspecto físico, seu corpo foi devastado por uma doença dolorosa, Jó capítulo 2, do verso 1 ao verso 8. No aspecto material, Jó perdeu seus rebanhos, perdeu toda a sua riqueza, Jó capítulo 1, do verso 13 a 17, fala dessas percas dele. No tocante à família e à sua casa, ele perdeu alguns de seus servos e até mesmo os próprios filhos, Jó capítulo 1, 16 e 18 fala isso. E no aspecto emocional, ele estava cercado de amigos que o acusavam de ser um pecador impenitente, que merecia o que estava enfrentando, né? Os amigos passam a acusar ele. Jó capítulo 4, verso 1, até Jó capítulo 5, 27, é a acusação dos amigos. E depois Jó 8, de 1 a 22, Jó 11, de 1 a 20, os amigos estão acusando ele, né, de ser um pecador impenitente. A sua própria esposa declarou, abre aspas, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó capítulo 2, verso 9. Irmãos, Jó não sabia que havia se tornado o epicentro de uma luta cósmica entre Deus e Satanás. Esse crisol de Jó foi um crisol totalmente diferente, atípico do que nós aprendemos na palavra de Deus. Os anjos, o universo inteiro estava na expectativa, né? O que Jó iria fazer com tudo aquilo que ele estava recebendo, como eu falei, no seu corpo físico, no seu corpo emocional, em todas as suas percas, né? Agora, afligido por essa luta, lamentou o próprio nascimento e desejou nunca ter nascido. Jó capítulo 3, do verso 1 ao verso 26. No entanto, expressou sua fidelidade incondicional a Deus. Abre aspas. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu não vejo fé em mim, nem sequer aos pés da fé e da esperança de Jó, né? Olha, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, verso 15. Mesmo imaginando que sua vida teria fim, ele manteve a certeza de que a morte não teria a palavra final. Com forte convicção, afirmou que, embora morresse, seu Redentor um dia se levantaria e ele veria a Deus em sua carne. Ele veria a Deus na sua carne. Agora, os outros textos que nós lemos aqui, diz que ninguém viu a Deus. Então, ele viria quem? Jesus Cristo, né? Jó 19, 25 a 27, que eu li, né? Este é um vislumbrante inequívoco da ressurreição. A certeza de que o Redentor vive, a certeza que Jesus Cristo voltará. Que esperança gloriosa em meio a uma tragédia dessa, cercado pela doença e dor, pelo colapso econômico, pela reprovação social e pelo abalo emocional. Jó ainda podia ansiar pelo dia em que ressuscitaria dos mortos e contemplaria seu amado Redentor. Na verdade, sua declaração sobre a ressurreição estava repleta da mesma certeza com que séculos mais tarde Marta disse a Jesus... Marta, abre aspas para ela, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ali, né, em João capítulo 11, 24. Jó, como Marta, teve que reedificar essa promessa pela fé, embora, diferentemente de Jó, Marta logo tenha recebido poderosa evidência empírica de sua crença, né? O seu irmão, amigo de Jesus, que Jesus amava, mesmo depois de 4 dias... ele ressuscita, ele vem à vida, glória a Deus. E eu creio na ressurreição de Lázaro, eu creio no poder de Jesus para nos ressuscitar quando ele voltar. Onde teremos então os nossos amigos, nossos familiares, todos reunidos e mataremos essa grande saudade daqueles que foram antes de nós, ou daqueles que ficarão e terão saudade de nós se tivermos ido antes deles, né? Que dia que será? Que dia glorioso é esse que eu espero, que eu almejo. Do poder da sepultura. Irmãos, eu gostaria que vocês lessem o Salmo 49. O que levou o salmista a ter tanta certeza de sua ressurreição final, né? O Salmo 49, verso 15. Eu vou ler pelo menos um verso, o que o salmista está tentando nos passar aqui, né? Deixa eu achar aqui na minha Bíblia o livro de Salmos para a gente ler o que o salmista está tentando nos dizer. Salmo 49, isso, não é o 19. Salmo 49 e o verso 15, ele diz assim:
mas Deus remirá a minha alma do poder do Seol, pois me receberá. Amém, né? E aí, a pergunta é, o que levou o salmista a ter tanta certeza de sua ressurreição, como eu disse aqui, né, no Salmo 49, verso 15, em contraste com o que pereceram sem essa certeza ali no Salmo 49, do verso 6 ao verso 14. Diz assim, ó, verso 6 em diante: dos que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles de modo algum pode remir ao seu irmão, nem por ele dar um resgate a Deus. Pois a redenção da sua vida é caríssima, de sorte que os seus recursos não dariam, para que continuasse a viver para sempre e não visse a cova. Sim, ele verá, até os sábios morrem, e que perece igualmente o nécio, o estúpido, e deixam aos outros o seu bem. O pensamento íntimo deles é que as suas casas são perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os próprios nomes. Mas o homem, embora esteja em honra, não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmo, o fim dos que se satisfazem com as suas próprias palavras. E o verso 14 para fechar. Como ovelhas são arrebanhados ao Seol. A morte os pastoreia. Ao romper do dia, os retos terão domínio sobre eles, e a sua formosura se consumirá no Seol, que lhes será por habitação. E o verso 15 que eu tinha lido: mas Deus remirá a minha alma do poder do Seol, pois me receberá. Irmãos, o Salmo 49 fala sobre a falsa confiança dos tolos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza, que chegam a dar o seu próprio nome às suas terras e que vivem apenas para fazer o bem a si mesmo. Agem como se suas casas e sua própria glória durassem para sempre, para a eternidade. Mas os tolos se esquecem de que sua honra desaparecerá e que eles perecem assim como os animais. Como ovelhas estão destinadas à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Que coisa triste, né? Conforme declarou Jó séculos antes: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O salmista apontou que tanto o tolo quanto o sábio morrem, deixando as suas riquezas para os outros. Mas há um contraste radical entre eles. De um lado estão os tolos que perecem, embora tentem encontrar segurança em suas próprias posses e realizações transitórias. Por outro lado, os sábios contemplam, além da saga humana e da prisão da sepultura, a gloriosa recompensa que Deus tem reservado para eles. 1 Pedro capítulo 1, verso 4. Com essa percepção em mente, o salmista pôde dizer com confiança, abre aspas, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Você pode dizer isso também. Eu gostaria que você tivesse essa confiança, que você dissesse um amém, um brado bem forte, aleluia, amém. Meu Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Aleluia, amém, Senhor. Compatível com a esperança do Antigo Testamento, essa declaração não sugere que no momento de sua morte, a alma do salmista voaria imediatamente para o céu. O salmista estava dizendo simplesmente que não permanecerá para sempre na sepultura, pois chegará o tempo em que Deus irá redimi-lo da morte e levá-lo às cortes celestiais. Mais uma vez, irmãos, a certeza da ressurreição futura é retratada, trazendo esperança, segurança e significado à existência presente. Portanto, os sábios receberão uma recompensa eterna mais gloriosa do que os tolos seriam capazes de reunir nessa vida tão curta. Ouviu um amém aí na sua casa? Pois é. E nós temos diante de nós, né, a escolha que podemos fazer pelo livre-arbítrio: ser sábios, confiar em Deus, ou ser tolos, confiar em nós mesmos, né, em nossos bens, né? Para encerrar o vídeo de hoje, das profundezas da terra, leia depois o Salmo 71,
O que o salmista quis dizer quando pediu a Deus que o tirasse de novo das profundezas da terra, né? Salmo 71, e deixa eu dar uma olhada no verso aqui. Salmo 71, verso 20. O salmista diz assim, ó: Tu que me fizeste ver muitas e penosas tribulações, de novo me restituirás a vida, e de novo me tirarás do abismo da terra. Aleluia, amém. Olha que certeza, né? Tu que me fizeste ver muitas e penosas tribulações, de novo me restituirás a vida e de novo me tirarás do abismo da terra. Amém. Irmãos, do Salmo 49, encontramos uma expressão tocante de esperança na ressurreição, em contraste com a falsa certeza do tolo que confiou em sua riqueza. Aqui no Salmo 71, o salmista buscou a segurança e esperança em Deus enquanto estava cercado por inimigos falsos e falsos acusadores que diziam que o Senhor o havia abandonado. Depende, eu estou falando para alguém, né, que passa pela mesma coisa do salmista. Familiares, amigos que estão dizendo para você que o Senhor não está fazendo nada por você, que o Senhor virou a face, que o Senhor virou as costas, que Ele já não te abençoa mais. Cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? O salmista aqui traz uma esperança, né? Ainda que me fizeste ver muitas e penosas tribulações, de novo me restituirás a vida e de novo me tirarás do abismo da terra. Então, meu irmão, acalma o teu coração. Em meio às provações, o salmista encontrou consolo e segurança ao relembrar como Deus tinha cuidado dele no passado. Primeiro, observou que ele o havia sustentado desde o nascimento e até mesmo tirou do ventre de sua mãe. 71, verso 6. Então, reconheceu que o Senhor o havia ensinado desde a sua juventude. Salmo 71, no verso 17. Com a certeza de que Deus era sua rocha e fortaleza, o salmista então suplicou: "Sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar." Aleluia! Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Ó Deus, não te ausentes de mim. Deus meu, apressa-te em me socorrer. Aleluia, né? Que salmo, irmãos, que salmo. Então ele acrescentou: Tu me fizeste passar por muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Glória, glória, aleluia. Queridos, a expressão das profundezas da terra poderia ser entendida literalmente como uma alusão à futura ressurreição física do salmista. Mas o contexto parece favorecer uma descrição metafórica da condição de profunda depressão do salmista, como se a terra estivesse engolindo. Portanto, podemos dizer que se trata em primeiro plano de uma linguagem figurada, mas também está apontando para a ressurreição física, a esperança da ressurreição física quando Jesus retornar a essa terra e dizer: levanta-te. No final, o que importa é compreendermos que, seja qual for a situação, Deus está lá. Ele se importa. E no fim das contas, nossa esperança não se encontra nessa vida, mas na vida futura. A vida eterna que teremos em Jesus após a nossa ressurreição por ocasião do seu retorno. Eu vou repetir essa última passagem aqui porque eu gostaria que ficasse cravado na tua memória e no teu coração. No final, o que importa, irmãos, é compreendermos que, seja qual for a situação, Deus está lá. Deus está com você. Ele se importa com você. E no fim das contas, a nossa esperança não se encontra nessa vida. Não há esperança nos homens dessa terra. Não há esperança na política dessa terra. Não há esperança em nada dessa terra, né? E muitos estão dirigindo a sua esperança nas coisas físicas, talvez nos bens materiais, talvez em si mesmo, na sua própria saúde, no seu vigor físico. Olha, no fim das contas, nossa esperança não se encontra nessa vida, mas sim na vida futura. A vida eterna que teremos em Jesus após a nossa ressurreição por ocasião do seu retorno. E eu posso dizer: breve virá. Breve Jesus
retornará para levar você, a sua família e todos os seus amigos. E eu quero ter este encontro. Vamos deixar marcado esse encontro, tá? Entre eu, você, sua família, minha família, os nossos amigos, iremos encontrar Jesus. O encontro está marcado. Que tal? Estamos juntos? Que você possa orar comigo, orar uns pelos outros, né? Nós vamos estudar no próximo vídeo o tema Seus mortos viverão, né? E também vamos entender sobre aqueles que dormem no pó, tanto justo como injustos, estão dormindo no pó e serão ressuscitados. E aí vamos aprender sobre essa primeira ressurreição e sobre uma segunda ressurreição também que haverá. Ok? Oremos? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por ter enviado uma palavra de esperança no seu retorno para nos chamar, se assim estivermos dormindo, do Seol, da terra. Levantaremos naquele dia transformados, glorificados e teremos um encontro com o Senhor. Glorioso seja esse dia, meu Pai. Que todos esses queridos irmãos que estão assistindo esse vídeo agora, que irão compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas assistam também, que essa multidão de pessoas que se multiplicam, que possamos estar todos juntos, cantando glória, glória, glória ao Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por todas as suas bênçãos. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe aí o seu joinha e compartilhe com seus irmãos e com seus amigos. Conto com você. Jesus conta com você.